Salve, salve, salve! Então nós vamos para mais um conto agora. Vamos analisar A Velhota, o conto que eu mais gosto de todos os contos que compõem Nós Matamos o Cão Tinhoso. Bom proveito! É isso aí, então vamos bater um papo aqui sobre o conto A Velhota, inclusive o conto que eu mais gosto de todo o livro, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Quem lê todos os contos percebe que é um conto, inclusive, com uma linguagem, com um sentido, com uma densidade diferente dos demais contos, né? A gente percebe, por exemplo, no conto mais importante do livro, que é Nós Matamos o Cão Tinhoso, o conto que dá título ao livro, uma linguagem e uma visão de mundo até infantil, até porque o conto é narrado por uma criança, o Jim. Aqui é um conto que foge completamente do habitual do livro. Uma linguagem mais simples, um sentido mais simples das histórias. Aqui é um conto, enfim, bem mais complexo. Bom, primeira coisa que eu delimito com você é o fato de que se trata de um conto narrado em primeira pessoa. Esse é o foco narrativo. Tá? Inclusive aqui, um narrador personagem, um narrador que é protagonista. E esse narrador, que não é nomeado, nós não sabemos o nome dele, é caracterizado pela revolta. O sujeito está absolutamente revoltado. Contra quem? Contra Deus? Contra o diabo? Contra o amor? Não, né? A revolta dele se dá contra a estrutura colonial, do colonialismo português. Acontece que é um sujeito que não vê adesão de outras pessoas à sua causa. É um sujeito que acaba lutando sozinho. É um cara que manifesta a sua revolta, o seu descontentamento com a estrutura colonial de forma individual. E por isso é presa fácil para reprimendas. É um sujeito que constantemente é agredido. Tá certo? Ou seja, a luta não pode se dar de maneira individual. O indivíduo que se entrega para uma luta individual é quase que um suicida. A conquista da emancipação de Moçambique só virá a partir de uma luta coletiva, do engajamento da sociedade moçambicana. Certo. Fica escancarado no conto o fato de que esse sujeito, que representa um microcosmos, quase que uma metonímia de toda a sociedade moçambicana, ou pelo menos ele representa, ele simboliza aquele que luta contra o status quo, contra os valores estabelecidos, ou seja, contra o colonialismo português, é um sujeito que sofre diversas violências, destacando aqui no plural. As mais evidentes no conto dessas violências é tanto uma violência física quanto uma violência que eu vou chamar de violência social. A violência física no conto se dá de maneira direta, logo no começo, quando o narrador, quase que num processo de fluxo de consciência, como se no papel estivessem manifestados os pensamentos da personagem, inclusive, isso é uma estrutura narrativa bastante moderna, repito, a fala que eu fiz quanto à complexidade, a densidade maior do conto, né? O sujeito está apanhando no começo do conto. Ele tomou uma surra. E tomou uma surra de quem? Ele tomou uma surra de alguém que representa o status quo, o sistema colonial. Inclusive, vamos ver no texto aqui como ele descreve essa violência, essa agressão sofrida, inclusive esse sujeito, esse indivíduo, que há marcas ali que mostram, que conotam certo status social, certo poder
desse sujeito que o agride. Veja. Primeiro, senti-me quase bem no chão. Embora o eco continuasse a encher minha cabeça. Então ele tomou um pau, tá no chão e tem aquele twin na cabeça, né? Quando o sujeito é nocauteado, ele fica com aquele twin. Quando abri os olhos, veio o zumbido e senti raiva de mim mesmo por ter caído. Por não ter resistido, portanto. O eco atrapalhava a minha vista a tal ponto que não tinha certeza do que via. Mas depois, quando a minha vista deixou de tremer, vi as duas pernas vestidas de escuro. Olha que bem construída essa passagem. Vi as duas pernas vestidas de escuro. Então imagina ele que está deitado, tomou um pau. Aí tem um twin na cabeça. Ele abre os olhos, tem um zunido. E aí ele vê as pernas do agressor. Que nascidas uma de cada lado do meu corpo, cresciam longamente para cima. Né? Porque ele está deitado, então ele vai erguendo a visão. Olha só, isso é cinematográfico. Ele vai subindo a visão, desde o pé ou das pernas até a cabeça do agressor. Tesas e tensas, convergindo para a placa de metal brilhante do cinto, que é um símbolo de status social. É um sujeito que tem um cinto vistoso, um cintão bonito. É um símbolo de poder, inclusive. Por cima delas, por cima das pernas, lá em cima, perto da lâmpada do teto, a cara fitava-me, atenta, sorrindo satisfeito. Olha a perversão da violência. O sujeito goza com a violência, o sujeito tem prazer com a violência. Voltei a fechar os olhos. Pois bem, ele fecha os olhos, fica quietinho. Quando ele sente que o agressor foi embora, ele abre os olhos e toma consciência de que ele precisa ir para casa. Inclusive, ele quase não vê os familiares. Ele mora com a mãe e com irmãos. Ele sai muito cedo e volta muito tarde. Até para não conviver com aquela situação de miséria absoluta. Pois bem, ele está absolutamente revoltado, enraivecido, e nos diz que só não toma uma atitude mais radical, não se engaja de maneira mais veemente na luta, porque ele tem medo que haja uma represália não contra ele, até porque ele está acostumado a sofrer agressões, mas contra a família dele. Ele tem medo de que os colonizadores portugueses, a repressão, atinja os irmãos e a mãe. Por isso ele tem que, embora revoltado, racionalmente controlar a dimensão da sua revolta. Eu precisava ir para casa. Acho que já tinha vontade de o fazer antes, mesmo de entrar no bar. Por isso, o que aconteceu lá dentro não era o que me levava a ter tanta vontade de ir para casa. Não via a velhota, como ele chama a mãe, e os miúdos, as crianças, os irmãos, não sei desde quando, porque ultimamente voltava a casa muito tarde e saía muito cedo. Mas não tinha meia certeza de os querer ver mais alguma vez. A velhota era insípida, ou seja, sem sal e sem açúcar, sem graça. E os miúdos eram chatos e barulhentos, sempre com porcarias para resolver. Claro que isso não era nada que se comparasse àquilo do bar. Ou seja, claro que os problemas da minha casa, a personalidade da minha mãe, insípida, sem graça, e os meus irmãos me enchendo o saco, claro que isso era muito menor do que o problema do colonialismo, o problema social de Moçambique. De Abocado, ou de todos os outros bares, restaurantes, átrios do cinema, quaisquer outros lugares do gênero em que todos me olhavam de uma maneira incomodativa, como que a denunciar em mim um elemento estranho, ridículo, exótico, sei lá, que mais. Ou seja, é um sujeito que por ir de encontro, portanto, ser contrário às coisas como elas se dão na sociedade moçambicana, sujeito por ir contra o status quo, ele é visto como um exótico. Portanto, por trás aqui dessa
visão que o narrador nos passa sobre si mesmo e sobre a sociedade, fica nas entrelinhas a ideia de que a sociedade moçambicana pré-guerra de independência é uma sociedade anestesiada, alienada pelo sistema colonial. Vê o outro que se revolta contra as injustiças, contra as violências, contra a opressão, de maneira estranha. Vê o outro como um exótico. Que nojentos. E eu sem poder rebentar exatamente por causa do raio da velhota e dos zanhosos dos miúdos. Ou seja, eu só não vou pra cima e não arrebento, meto o louco, porque tem as crianças e a minha mãe, que seriam, talvez, barbaramente punidos. Ora, a mãe, por ser uma pessoa mais experiente, ela diz ao filho para que ele tenha paciência, que o tempo se encaminharia de resolver as questões moçambicanas. E o próprio sujeito, aqui narrador, ele se incomoda com a própria revolta. Na verdade, ele não queria ser revoltado como ele é. Ele entende que é uma característica que o faz ser visto como um sujeito excêntrico. Portanto, é um sujeito que se sente solitário na luta. Na verdade, que ele diz que tem o desejo de que os irmãos não sintam a revolta que ele sente. Que seria melhor a vida dos irmãos sem a revolta. Mas quem sabe? E também por que não acreditar? Por que não acreditar em qualquer coisa de giro, de interessante, de bonito, esperançoso? Como, por exemplo, que a formação dos meus irmãos, dos miúdos, fosse diferente da minha e que lhes conferisse uma condescendência para com aquelas coisas. Uma condescendência que as minhas coordenadas emocionais não comportavam. E que talvez, eu sei lá, que talvez para com eles o tempo obrigasse a mais compreensão, mais carinho. Sim, a mais humanidade. Ou seja, que eles fossem menos revoltados do que eu. Porque talvez a velhota tivesse razão. Há o tempo. Certo? Então a mãe, encarnando uma experiência. Muito bem. E aí esse sujeito narrador chega em casa e nos é exposta uma outra forma de violência, que é a violência social, que é a miséria a que essa família está submetida. Como é que a gente sabe que é uma vida miserável? Porque ele chega no momento da refeição. E além de ser uma refeição absolutamente precária, os irmãos estão brigando por conta de um pedaço de carne. E mais do que isso, a mãe diz que não está com fome. Responde a esse narrador, a esse sujeito, que não está com fome e pergunta se ele vai querer comer. E ele também está pouco interessado em comida, está sentindo um ódio, uma raiva muito grande por ter apanhado, está sem fome. E eles conversam um pouco sobre a possibilidade de que um deles se alimente, e ela acaba assumindo que só tem o resto do arroz, aquele arroz já queimado no fundo da panela, só a raspa do tacho. Mas que se ele estiver com fome, ou até mesmo se a comida não foi suficiente para os irmãos, ela faz um chá. O chá não alimenta, o chá é para enganar o estômago, para que a sensação de fome passe. Isso mostra a veemente miséria a que essa família está submetida. Algo revoltante, né? Nesse sentido, a revolta desse narrador é absolutamente legítima. Mas é verdade que não sabe se queres comer ou não? Bem, e se eu quiser? Aborrecia-me aquela insistência, caramba. A velhota pareceu ficar aflita, espreitou para o fundo da panela e sorriu-se para mim como que a desculpar-se. É que só há o coco. Essa raspa do arroz na panela, né? No entanto, toda essa situação de violência
tanto física quanto social, aproxima mãe e filho, porque eles eram bem distanciados. Até que ele já havia dito que via pouco a mãe, os irmãos saíam muito cedo, voltava muito tarde. De modo que, ao final do conto, ele acaba contando para a mãe que foi vítima de violência, inclusive a mãe nem se mostra muito surpresa. Isso é prova de que as violências impingidas contra esse narrador eram recorrentes e eles acabam se abraçando numa comunhão familiar. Como se o narrador estivesse deixando evidente, deixando claro que se a união social em torno de um projeto de emancipação da nação, emancipação política, não fosse possível, ainda pelo menos, as pessoas não estavam suficientemente conscientizadas, pelo menos no campo familiar ainda era possível uma solidariedade, uma união, o amor. Ficamos silenciosos os dois, e de tal maneira estávamos abraçados que não sabia se era realmente ela que tremia. Tenho a impressão de que só neste momento é que vi as chamas, embora estivesse há muito tempo a olhar para elas. O seu calor era bom e envolvia-nos, mas para isso elas torciam-se num bailar estranhamente rubro. Só deixei de as olhar quando a velhota falou de uma maneira que me fez logo pensar que ela tinha estado um bom pedaço a matutar na maneira de me dizer qualquer coisa que afinal não disse. Acho que ela só disse, meu filho. Logo, o conto termina de forma terna, com uma visão piedosa da mãe em relação ao filho. Termina, meu filho, com dó, com pena daquele filho revoltado e que sofre, paga na própria pele pela violência a que ele se revolta. Tudo bem? Então esse foi o conto A Velhota, um conto interessantíssimo que eu recomendo a leitura. Até a próxima, um forte abraço!